Olá, tudo certo? Bom dia, está começando a sua revista eletrônica matinal com boas notícias. Seja bem-vindo, obrigada pela sua escolha logo cedo. Hoje tem saúde no ar. Vamos falar de um assunto delicado e muito pessoal. Será que existe uma hora certa para ter filhos? E quando o bebê chega de surpresa? Nem sempre a gravidez é planejada. Aí o jeito é encarar a situação e aproveitar ao máximo toda a alegria que vem com uma nova vida. Uma psicóloga conversa hoje com a gente para orientar o que pode ser feito quando isso acontece. Você vai ver que os homens estão cada vez mais presentes e acompanham tudo que envolve esses momentos especiais da gestação. E mais, os benefícios de uma atividade física para o corpo e para a mente. Sinta toda a tranquilidade do Tai Chi Chuan. 14 de setembro de 2011. É amanhã, bom dia! Amanhã começa com saúde e vitalidade para falar de um momento muito especial, a decisão de ser mãe. Chega uma hora na vida de toda mulher em que ela se pergunta, será que eu quero ter filhos? Se a resposta for positiva, vem ainda outra dúvida, qual a idade certa para realizar esse sonho? O mesmo acontece com os homens. Ter filhos é uma decisão muito importante que exige dedicação. Afinal, os pais devem dar amor, proteger, cuidar de tudo que envolve o bem-estar da criança, como saúde, alimentação e educação. Só que nem sempre dá tempo de fazer todo esse planejamento. Aí o essencial é reorganizar a vida e saber que dá para seguir em frente sem problemas. E o melhor, com muita alegria. Em uma foto de família, Vanessa poderia passar por irmã de Guilherme, mas ela é a mãe. O menino nasceu quando Vanessa ainda era uma menina. A gravidez não foi planejada e colocou Vanessa e o então namorado Paulo, dois adolescentes, em um mundo de privações. O mais complicado foi abandonar a vida que a gente tinha para ter uma vida totalmente diferente que a gente não estava esperando. Então, enquanto minhas amigas, os nossos amigos iam para show, iam viajar, a gente tinha que ficar cuidando de um neném. A vida ficou mais difícil, porém não parou. Paulo seguiu os planos de fazer faculdade de oceanografia no litoral do Paraná, a mais de 100 quilômetros de distância da esposa. E aí veio mais uma gravidez, sem planejamento. É complicado no ponto de vista de a diferença que tinha entre eu assim, e os outros alunos. Assim. Questão de estágios, muitos dos estágios lá na oceanografia, no litoral, se poderia fazer final de semana. Final de semana eu sempre estava aqui. Vanessa terminou a faculdade, fez especialização e mestrado. Tudo isso com 2 filhos pequenos. Eu acho que eles me deram mais forças ainda para continuar. Foi bastante complicado estudar com o neném também, porque aí você está concentrado, você tem que parar, cuidar do neném. Quando foi a época do vestibular, ele estava engatinhando, então eu tinha que sentar no chão para estudar com ele. Ele vinha, riscava minhas apostilas, eu ficava braba. Mas hoje eu lembro assim com bastante carinho, porque foi uma época bem gostosa, Apesar das dificuldades pelas quais passaram, Paulo e Vanessa acreditam que a falta de planejamento não foi um problema. Hoje, com os filhos já crescidos, eles consideram que tudo aconteceu como deveria. Se eu fosse ter filho agora, que é o que minhas amigas estão fazendo, eu acho que eu não teria esse pique, E eu vejo que agora a gente está conseguindo atingir assim, os nossos objetivos profissionalmente, principalmente. E mesmo com filho a gente não deixou de continuar a nossa vida, a gente continuou estudando, continuou lutando e batalhando, e eu acho que mais ainda. A gente é bem unido, a gente toca guitarra junto, a gente joga bola junto. Legal, porque daí a gente brinca, se ele fosse mais velho já ia ter aqueles probleminhas, sabe? Mais cansado. Somos bem unidos, assim. É muito legal, eu amo muito minha família. Legal, e aqui no estúdio a gente conversa melhor sobre a hora certa de ter filhos com a psicóloga Renate Michel. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Renate? Tudo bem. Prazer em recebê-la aqui, pode se sentar, ficar à vontade.
Nós vimos ali na matéria que o casal não planejou, mas no fim deu tudo certo. Como é que é isso? Bom, é uma coisa muito interessante a gente pensar que horas é a hora de ter filho, né? Nesse casal era super jovem, então a gente se pergunta, puxa, é tão jovem ter filhos. Mas às vezes a gente se pergunta se é depois dos 35 aparece a vontade de ter filhos, ou hoje, até após os 40, se ainda é hora de ter filhos. Essa questão, em parte, ela está associada ao nosso desejo. Se eu quero, lá do fundo, se eu quero. E esse desejo nem sempre é consciente. Às vezes eu digo que não quero, mas daí só aquela vez eu não uso camisinha, esqueço o anticoncepcional. Então a gente sabe na psicologia que às vezes o desejo é inconsciente. E a gente se sabota para conseguir realizar o desejo da gente a mais do que tudo. Mas nesse caso que a gente mostrou na reportagem, eles eram muito jovens, né? Não tinham planejado, obviamente, e acabou acontecendo. Nesse momento é essencial o apoio de quem está em volta, né? Da família, dos amigos. Claro, essencial e seria o mais esperado, né? Porque quando você tem a condição de aliar o seu desejo de ter filhos com um planejamento, é a questão ideal que muita gente aproveita, faz. E as coisas podem dar mais, se acontecerem com mais tranquilidade. Não garante. A gente tem uma ideia de controle, mas o controle na vida não funciona muito bem. Planejamento é uma tentativa de controle. Neste caso, não houve planejamento, provavelmente houve desejo, o que eles precisam é de apoio. Toda a família fica envolvida. Aqueles que vão se tornar avós ficam surpreendidos, os próprios jovens, o pai e a mãe, são surpreendidos. E aí depende do apoio que eles vão receber, mas às vezes, mesmo quando não recebem apoio, os recursos que eles têm dão conta, principalmente isso, como a gente pode aproveitar o que acontece inesperadamente para a gente aprender com isso, para a gente crescer. O que é crescer? A gente se tornar mais maduro, mais responsável, mais flexível, né? Depende de como a gente encara aquilo que está acontecendo. Com certeza, uma criança precisa de muita dedicação. Então, isso é uma coisa que vai ter que abdicar de outras coisas, né? Isso só quem é maduro consegue fazer. Porque, às vezes, uma pessoa de 40 anos não consegue abdicar aquilo que é necessário para dedicar para um filho. Não é questão de idade. Não é totalmente questão de idade. O que acontece é que, estatisticamente, as pessoas mais velhas têm mais potencial de maturidade, mas não é uma regra. Na prática, isso nem sempre acontece, Nem né? sempre. Eu tenho 2 filhos, eu sei que é muito difícil, depois de você já tê-los, né, realizar qualquer outro projeto. Exige mais dedicação ainda. Porque você tem que incluí-los no planejamento, né? Eles vão ter que ter alguma coisa a fazer, ou você vai ter que deslocá-los para alguém cuidar deles. Você não está mais sozinho no mundo, não é? E você também não pode demonstrar isso para a criança depois de algum tempo, que eu abdiquei da minha vida, eu deixei de fazer isso, porque isso também pode ter alguns problemas posteriores, a senhora acredita? Não deveria ser, né? O certo é que a gente não devia cobrar de um filho aquilo que ele acabou, pela nossa opção de tê-lo, pela nossa opção de criá-lo daquela maneira, a gente sente que ele tirou as nossas vantagens ou a nossa tranquilidade. Não é isso, né? Quem quis ter filho foi você, né? O que também não quer dizer que agora tem que sacrificar-se, né, pelo filho. Não, estar junto, construir junto, ver o que é possível, né? E é o que nós podemos fazer, né? O ideal é uma coisa, o possível é outra coisa, né? Existe uma frase que diz que a gente deveria se perguntar menos o que o mundo deve dar para a gente, mas o que a gente pode dar para o mundo. E hoje, Renata, é muito comum que mães criem filhos sozinhas, assim como também os homens acabem criando, tomando frente da educação dos filhos, né? Sozinhos? Sozinhos tem também acontecido. Acontece, né? É um pouco mais raro, mas já tem acontecido, né? Mas eu vejo muito que está acontecendo muitos pais muito participativos na criação dos filhos. Isso é uma coisa muito bonita que as mulheres estão podendo viver e conquistaram, mas os homens estão muito envolvidos nisso, que nós temos um filho, né? Mesmo que ainda seja o homem que trabalhe fora, que vá, principalmente no começo, quando a mãe tem licença maternidade, está amamentando, mas o pai vem para casa, o pai dá banho, e ele não sente que a sua masculinidade está sendo afetada. Pelo contrário, a relação com o filho está sendo aumentada,
a intimidade com o filho está sendo já construída, isso tem sido muito diferente. A gente vai ter um futuro que a gente não sabe ainda o que vai dar desses pais maravilhosos, com estas mães mais folgadas agora por aí. E não só as crianças ganham com isso, os pais também, né? De viver realmente a infância do filho, da educação e participar disso, né, também. Sim, os pais ganham muito podendo ter essa alegria, podendo ter... Porque o filho acaba sendo um produto da gente, né? Então, é bonito você saber o que você está fazendo com mais consciência e não apenas repetindo uma regra social, alguma coisa desse jeito. Nath, foi um prazer conversar Obrigada. contigo aqui no É Manhã. Vamos deixar então os seus contatos para quem quiser tirar algumas dúvidas. Bom, pode ser o meu próprio celular, 9907-9072. Tá certo, muito obrigada e bom dia. Bom dia. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre essa mudança de comportamento curiosa. Será que o homem sente enjoo e também tem desejo? Alguns até engordam durante a gravidez, sabia? E nossa revista volta logo e mostra um gesto de carinho que protege a criançada. Ficou curioso? Então não saia daí que a gente volta já.